Boa noite, queridos irmãos, amados do Senhor, do Instagram e do Facebook. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, pela sua vida, pela vida de cada um de nós, a quem o Senhor derrama todo o seu amor, a sua graça, a sua paz e toda sorte de bênçãos. Como é precioso estarmos unidos uns com os outros em adoração, não é mesmo? Mesmo afastados, mas com todo amor em Cristo, unidos, não somente porque estamos conectados às redes sociais, mas principalmente porque o amor de Cristo nos conecta uns aos outros, nos faz ser irmãos e adoradores do único Deus que é digno de ser louvado, né? Deus abençoe a sua vida, chame seus amigos para cultuar conosco, marque eles aqui nos comentários, abra suas salas de vídeo, porque hoje é dia do Senhor. Hoje é o dia do nosso coração esquecer das distrações e se concentrar apenas naquele que criou você, aquele que é o autor da sua fé, aquele que aperfeiçoa a sua esperança e a sua confiança nele todos os dias. Glória seja, pois, ao nome do Senhor. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus? Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, é que nós, mais uma vez, Senhor, nos reunimos aqui pelas redes sociais, Senhor, mas com um coração muito acalentado pelo Teu Santo Espírito, sabendo, ó Deus, que o Senhor nos ama e traz salvação para as nossas vidas. Ó Senhor, como é precioso, Deus, saber disso, como essa certeza traz confiança, esperança, Senhor, e força nas tribulações e paz ao nosso coração, ó Deus. Tu sabes muito bem, Senhor, quais são as lutas do nosso tempo, quais são as angústias que têm acometido o nosso peito, as nossas preocupações, Senhor, mas em nome de Jesus, nós queremos depositar tudo no Teu altar, Senhor. Queremos ao Senhor entregar todas as nossas preocupações, frustrações, lutas, Senhor, ansiedade, Senhor, mas também queremos render graças a Ti, queremos Te adorar porque o Senhor é bom para conosco, sabendo, Senhor, que se não fosse a Tua intervenção na nossa vida, nós já teríamos sucumbido, Senhor. Ó Deus, Tu conheces muito bem os nossos corações, Senhor. E apesar de quem nós somos, Senhor, pecadores, nós nos aproximamos diante do Teu trono de graça, Senhor, com humildade, com simplicidade no coração, Senhor, sabendo que o Senhor se assenta no alto e sublime trono, mas também que o Senhor habita com graça nos nossos corações, sondando as nossas mentes e habitando no meio dos nossos louvores, Senhor. Ó Jesus Cristo, nos ajuda a cada dia a vivermos essa certeza, essa esperança, confiando no Senhor. E todas as vezes, meu Deus, que nos dirigimos diante de Ti, Senhor, na Tua presença, que o nosso coração esteja sempre carregado dessa alegria que vem da salvação, Senhor, que vem da cruz de Cristo, que é de fato a nossa glória, é de fato o nosso regozijo eterno nos céus, Senhor. Que a cada irmão e irmã que agora se juntam conosco nessa oração, o Senhor preencha o coração com graça, com alegria, com descanso no Senhor, porque sabemos, Senhor, que Tu habitas no meio dos nossos louvores. É assim que nós te oramos, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a Bíblia, queridos irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e eu quero adorar a Deus com você, lendo esse texto bíblico, capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, do verso 1 ao verso 11. Hoje o nosso culto, a nossa liturgia é voltada para a Bíblia e para a oração, para a contemplação, para a meditação com Deus, para a adoração que prestamos ao Senhor quando a sua palavra é lida,
quando o Espírito Santo sonda os nossos corações, ilumina as nossas mentes, para que a gente perceba quão grande é o nosso Deus. Então, Romanos capítulo 5, verso de 1 a 11, eu vou fazer a leitura na versão NVI, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém, queridos irmãos? Essa é a leitura, essa é a compreensão que o apóstolo Paulo tem da justificação pela fé, dessa tão maravilhosa doutrina, tão maravilhosa revelação de Deus que nos leva a adorar o nosso Deus, que deveria ser a nossa oração diária, né? Confessando a Deus, ó Deus, como é precioso saber que o Senhor morreu numa cruz por nós, que o Senhor nos reconciliou com o Pai quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você mais uma vez, pedindo agora a direção do Espírito Santo para a pregação da palavra que nós vamos fazer agora. Como eu disse, o nosso culto se volta hoje em total oração e meditação nas Sagradas Escrituras. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por cada palavra que lemos agora na tua Bíblia, Senhor, nas tuas Sagradas Escrituras, que fala ao nosso coração que nós agora, justificados por Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, que nos liberta de todo pecado, somos salvos da ira de Deus. Ó Deus, isso é suficiente para que o nosso coração se encha de esperança, Senhor. Isso é o que nos motiva a te adorar, Senhor. Não as bênçãos terrenas, não as provisões materiais, Senhor, não o sustento, o dinheiro ou qualquer outra coisa, Senhor. Mas se há uma razão para todos os nossos irmãos e eu também louvarmos ao teu nome, adorarmos ao teu nome, é saber que em Jesus Cristo o Senhor provou todo o seu amor por nós, ó Deus, e derramou este amor nos nossos corações, Senhor. Ó Deus, a nossa oração é que essa tão brilhante revelação seja de fato o elemento que nos motive a viver uma vida voltada para o Senhor, louvando o Senhor em todo o tempo, ó Deus. E nesse momento, Senhor, o nosso pedido, a nossa oração, Senhor, é clamar ao teu Santo Espírito que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações, que o Senhor ajuste, ó Deus, os nossos pensamentos, para que a nossa mente esteja voltada apenas para ti, Senhor Jesus. Que os nossos olhos contemplem apenas as palavras de vida eterna reveladas nas tuas sagradas Escrituras, Senhor. Para que, assim sendo, a tua palavra entre nos nossos corações e frutifique para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias em outra carta de Paulo,
que é a carta aos Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 10. Para você que entra agora no Face e para os queridos irmãos do Instagram, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de 1 a 10, é onde a palavra de Deus nos fala dessa tão maravilhosa notícia, dessa grandiosa bênção que é a nossa salvação por intermédio de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10, palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor por essa tão maravilhosa notícia, a nossa salvação em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e amigos das redes sociais, o texto que nós lemos cuida de um ponto central do Evangelho. É um texto claro e preciso que fala da nossa salvação. Fala da salvação dada por Deus a nós como esperança para a nossa vida, para todo o povo de Deus, para todos os crentes no Senhor Jesus, e é de fato a crença que deve ser anunciada como verdadeira prioridade no mundo cristão. Em um mundo que nós vivemos, que preza pela vida sustentável e agradável e confortável, que preza pela segurança, pelo conforto, pela boa saúde, pela estética, pelas aparências do que se faz ou do que se trata, nunca houve tanta necessidade de se enfatizar a esperança da salvação. Nunca houve a necessidade de se anunciar um evangelho que mostre de fato a salvação não apenas como um fato concretizado em Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas como de fato a esperança dos crentes e também a maior bênção de Deus que eu e você podemos desfrutar nas nossas vidas. Em um ambiente, em um cenário no nosso país, onde se dá tanta importância aos costumes ou mesmo às necessidades do aqui e do agora, é mister que os nossos olhos se voltem para essa realidade, para a salvação de Deus, para que a gente compreenda de fato nosso Deus e compreenda o Evangelho de Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo percebe isso na igreja de Éfeso, essas mesmas necessidades que eu e você temos de entendermos a salvação de Deus, ele considera muitos pontos que acontecem na vida daquela igreja situada num ambiente tão pagão, tão idólatra, tão imoral no primeiro século, de uma cultura grega, envolvido em tantos
casos de imoralidade, em tantos aspectos contrários à fé cristã, o apóstolo Paulo considera a necessidade de despertar aquela igreja, de dizer para eles que antes vocês viviam de uma forma que não agradava a Deus, vocês eram mortos nos pecados de vocês, mas agora, vocês sendo alcançados pela graça de Cristo, existe verdadeira transformação na vida de vocês. E perceba como essa palavra, como cada palavra que a gente leu nessa porção da Bíblia, é como peso de ouro, é como pedras preciosas na vida daqueles crentes, principalmente se nós considerarmos que a igreja de Éfeso estava inserida numa das principais cidades do Império Romano do século I. Ao mesmo tempo, a cidade de Éfeso era uma cidade totalmente idolátrica, que hospedava nada mais, nada menos do que um importante templo, o templo de adoração a deusa Ártemis, que é considerada uma das 5 maravilhas do mundo antigo. Era, portanto, um povo carente da mensagem do Evangelho, que era desafiado a ter uma igreja impactante, que falasse dessas verdades, dessas mesmas verdades que o apóstolo Paulo exorta, dirigindo a notícia de que Deus, em Cristo Jesus, abriu as portas da salvação, tanto a judeus quanto a gentios. E assim sendo, todos que estavam mortos espiritualmente falando, distantes de Deus, alienados de Deus, agora se rendem a Cristo com uma fé viva, e a consequência disso tudo é que esses mesmos crentes transformados por Cristo estão desfrutando da vida eterna, estão caminhando para essa vida eterna. A salvação, como eu disse no início, é, portanto, a maior bênção de Deus. A bênção que deveria ser mais buscada pelos nossos corações. A bênção revelada nas Sagradas Escrituras e faz com que eu e você passemos a enxergar a vida, enxergar a realidade, enxergar as lutas e problemas com a visão tão diferenciada que tudo se torna diminuto, pequeno, quando nós comparamos a maior bênção de todas, que é a salvação. E eu quero nessa noite elucidar um pouco isso, lançar luzes sobre essa verdade, orientado pelo Espírito Santo, que nos orienta a lermos a sua palavra, a entendermos juntos o que é essa salvação e compreendermos o impacto dessa bênção de Deus para as nossas vidas. Primeiramente, quando a gente lê o começo desse texto, a gente fica com a impressão de que todos nós somos pessoas muito ruins, não é isso? O que Paulo está dizendo não é apenas para uma comunidade de crentes, mas ele retrata a nossa condição natural, aquilo que nós somos antes de Deus ter nos alcançado, e aquilo que o homem é sem que ele se volte para Deus. Então Paulo nos mostra que a salvação é dada por Deus, apesar de pessoas indignas que nós somos. E ele começa dizendo que Deus em Cristo, ou Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou, estando nós, ou estando vocês, crentes de Éfeso, mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Então, quando a gente pensa em salvação, a gente deve considerar a realidade cruel do pecado, a verdade drástica e necessária de ser dita, de que todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. O apóstolo Paulo compara o pecado a um verdadeiro crime praticado contra a santidade de Deus. Vocês estavam mortos nos vossos delitos, crimes e pecados. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia, diferentemente da visão do nosso tempo,
diferentemente da visão secular, trata o pecado de forma séria, condenando, tratando como medidas drásticas a obra de Cristo na cruz. O pecado é um delito, é um crime, é um assalto contra a santidade de Deus. Por causa disso, o homem está morto e perdido por natureza, sem condições de levantar-se por si só para buscar a Deus. É como se Paulo dissesse: olha, crentes de Éfeso, foi de vocês, gente tão indigna, gente tão pecadora, que Deus teve misericórdia dando vida para vocês. Então a primeira realidade da salvação de Deus em Cristo é a gente entender que nós não somos dignos e merecedores de absolutamente nada. Paulo vai citar aqui atributos de Deus como misericórdia, como graça, como amor, e isso já revela para nós o quão falidos espiritualmente nós somos sem a presença de Cristo nos nossos corações. Como é que é a vida de um homem sem Cristo? Como é que é a vida de uma pessoa que não foi alcançada por essa graça? O apóstolo Paulo prossegue no verso 2 dizendo que nesses delitos e pecados vocês andavam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a influência dos poderes malignos do ar, do espírito que agora atua nos filhos da obediência. Perceba como é a vida de uma pessoa que não tem a Cristo no seu coração. Ela está morta nos seus delitos e pecados, mas ela também anda nesses delitos e pecados, né? Ou seja, se a gente comparar ao que os americanos definem uma pessoa cansada da vida, eles usam a expressão dead man walking, ou seja, pessoas que estão mortas, cansadas, abatidas, esgotadas, mas estão andando. E é assim que as pessoas que não têm Cristo, espiritualmente falando, elas são. Elas andam, elas vivem, mas elas estão mortas, igual aqueles filmes que você assiste de zumbi, de mortos-vivos, que andam, que procuram, que estão com a sua carne apodrecendo, porque elas andam, mas estão mortos nessa forma de viver grotesca e bizarra, que é o pecado. Espiritualmente falando, essas pessoas que não têm Cristo, como os crentes de Éfeso viviam antes de serem alcançados pela graça de Deus, elas estão mortas nos seus delitos e pecados, mas andam segundo o curso deste mundo. Olha o verso 2 comigo. Vocês andavam seguindo o curso deste mundo. Ou seja, vivendo de acordo com a cultura de vocês, com o ar nocivo das produções culturais de vocês, que são contrários à palavra de Deus, ajustados ao tempo em que vocês vivem. O homem morto, ele vive pecando, perceba isso, mas sem dor de consciência, se deleitando no pecado, rolando na lama do pecado, com a mente cauterizada com relação à verdade de Deus, não percebendo nada, acomodado nessa forma de viver, se sentindo perfeitamente em casa, andando em completa harmonia de vida com o pecado e alienado da vida com Deus, seguindo, portanto, o curso desse mundo. E assim que as pessoas sem Cristo, elas são. Elas se confortam com o pecado. Elas até chamam o pecado por outros nomes. Não é à toa que é tão difícil para tantas pessoas você explicar o que é o pecado. Não é? Você dizer que se trata de fato de uma lesão contra Deus, de uma atitude contrária àquilo que Deus aprova. Mas Paulo prossegue e diz que uma pessoa sem crente, ela também está sendo guiada pelo que Paulo chama de o príncipe da potestade do ar, ou seja, pelo domínio dos poderes que estão na atmosfera espiritual. Ou seja, o ser humano caído, ele está sujeito a influências negativas
que acontecem por causa da ação de espíritos enganadores, por causa das forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes, pelo agir de Satanás e de seus demônios que operam a decadência espiritual na vida de muitos, meus irmãos. E a ação do inimigo, a ação dos poderes que estão atuando malignamente na vida espiritual de muita gente se verifica ou se visibiliza em atitudes muito mais sutis do que a gente imagina, em conforto com o erro, em tranquilidade, em ter paz, em se pecar contra Deus, em se viver do jeito que se requer. Não é à toa que Paulo termina dizendo que essa mesma atitude das forças espirituais do mal se verificam agora atuando na mente, no coração de quem Paulo chama de os filhos da desobediência, ou seja, o pecado, o agir de Satanás faz com que as pessoas, é como se elas nascessem, fossem banhados dessa essência pecadora, contrária a Deus, permeados por incredulidade e de rebelião contra Deus e os seus mandamentos. Era assim que o povo de Éfeso vivia. E é assim que os crentes de Éfeso se encontravam nessa condição espiritual antes de eles serem alcançados pela graça de Deus. Aí Paulo dá mais um passo para explicar o que é a vida sem Deus e explicar o porquê que a salvação é apesar de quem nós somos. Ele diz no verso 3 que dessa mesma forma todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. E é interessante que o apóstolo Paulo não está aqui falando para exortar como se ele fosse melhor do que esses crentes. Ele se inclui nessa história. Ele fala, olha, todos nós éramos assim antes. Ou seja, todos nós já andamos como filhos da desobediência, filhos da ira, tanto nós judeus e vocês que são gentios. Ou seja, se o judeu está convencido de que a sua salvação da ira com Deus se dá com base no fato de que eles são obedientes à estrita lei de Moisés, eles estão equivocados. Porque a salvação não se dá pelas obras, e sim pela graça de Deus. E o grego, mergulhado nessa cultura, regada, banhada a imoralidades, a idolatrias e a orgias de todos os gostos, ambos os grupos estão vivendo na carne, de acordo com a natureza humana, depravada e corrompida pelo pecado, portanto, estão sem Cristo. Ou seja, não importa se o seu nível moral, se a sua prática religiosa está assim em alta, mas sem Cristo, ou se você é um completo depravado dos mandamentos de Deus, se você se apoia na carne para obter a sua salvação, vocês estão perdidos. É isso que Paulo está dizendo, e apesar disso tudo, ele começa esse texto dizendo que Deus deu vida a todos vocês. E o que eu acho interessante nesses 3 primeiros versos, meus irmãos, é que Paulo não está necessariamente falando de pessoas que são ruins umas para com as outras. Às vezes a gente pode ter o pensamento de dizer assim, poxa, mas eu sou uma pessoa boa. Eu faço tantas coisas boas, eu não faço nada de errado para com o meu próximo, mas Paulo não faz essa diferença. E a palavra de Deus não fala essa diferença, porque Paulo aqui está generalizando toda a raça humana. Todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer que busque a Deus, a não ser que Deus em Cristo invada essa vida e transforme essa alma numa nova criatura. A salvação de Deus, ela
acontece na nossa vida, apesar dessa condição espiritual que nós tínhamos antes de sermos alcançados pela graça de Deus, e apesar dos pecados que eu e você ainda cometemos, falhando todos os dias para com o nosso Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo prossegue dizendo que, apesar disso tudo, a salvação, ela revela o amor de um Deus perfeitamente misericordioso. Paulo então vira o jogo e mostra como que Deus nos liberta de perecermos eternamente. No verso 4, ele diz que, porém, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, não com base no fato de nós termos dado a Deus um dia alguma coisa, não com base no fato de nós termos feito na nossa vida coisas boas para com os outros, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo a vida, porque pela graça vocês são salvos. O que a salvação é, meus irmãos? A salvação nada mais é do que uma grande virada que Deus faz, de uma grande interrupção de um curso errado de vida. Se o ser humano antes andava de acordo com os critérios desse mundo, Deus entra nesta vida para transformá-la, e isso porque ele é rico em misericórdia e por causa do amor que ele tem. E é inexplicável esse amor. Esse amor é indizível. Nós não podemos, com as nossas palavras, explicar a totalidade, a infinitude desse amor com Deus, mas somente aqueles que têm o amor de Deus derramado nos seus corações sabem o que de fato é ser amado por Deus e sabem o que de fato é amar o Deus em que nós cremos. A palavra de Deus nos diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Conforme o texto que nós lemos em Romanos, diz que esse Deus derrama o seu amor amplamente nos nossos corações de uma forma que ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo isso acontece, repito eu, porque Deus é amoroso, bondoso, misericordioso e não considera o fato de nós estarmos mortos espiritualmente, mas por causa do seu amor e da sua maravilhosa graça, nos conduz a uma nova vida com Ele. E Paulo prossegue explicando no verso 6, dizendo que juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou, Ele nos tirou dessa vida podre que é o pecado, dessa vida morta que é o pecado, mas nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, do mesmo modo que Deus ressuscitou a Cristo e o exaltou na mente de Deus, nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador no coração, nos propósitos de Deus e na mente de Deus, Deus já nos considera como glorificados nos céus. Tudo que acontece ao noivo da igreja, que é Cristo, tem um efeito imediato na noiva de Cristo, que somos nós. Na mente e no coração de Deus, nós já estamos assentados em Cristo Jesus em lugares celestiais. Isso é uma forma que o apóstolo Paulo encontra para dizer que se eu e você hoje pararmos de depender apenas dos nossos esforços, apenas da prática de boas obras, apenas do nosso orgulho espiritual, que é uma armadilha do inimigo que nos cega para enxergarmos os méritos de Cristo, a graça de Cristo, a obra de Cristo. Se nós abandonarmos tudo isso e nos voltarmos para Jesus,
ele já nos tem como salvos. Deus em Cristo já nos fez tomar assento em lugares celestiais por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual o propósito de Deus em nos conceder essa salvação? O apóstolo Paulo responde no verso 7 que Deus nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, no tempo que há de vir, na história e também na eternidade, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco novamente em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, o propósito de Deus em salvar o seu povo está além do homem. O alvo principal de Deus com a salvação, sendo ele bondoso e misericordioso, é em primeiro lugar ele ser glorificado com a nossa salvação. E nós ganhamos essa bênção por tabela. Deus tem um propósito de fazer revelar a suprema riqueza da sua graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na palavra de Deus, não existe essa história errada de que você é o centro de Deus, de que você é o centro do coração de Jesus. Não. Tudo o que Deus fez em Cristo é para, antes de tudo, é para, em primeiro lugar, ele ser reconhecido eternamente como Deus. Somente Deus pode fazer isso. Deus, segundo o verso 7, ele nos salva para nos mostrar nos séculos que hão de vir o como ele é bondoso, o como ele é rico em graça e como essa graça de Deus supera todas as coisas, para que a nossa vida, uma vez alcançada, uma vez salva por Deus, sirva como modelo, como monumentos da obra de Deus. Deus nos usa como vitrines espirituais da sua graça para que todas as pessoas a quem Deus ama sejam alcançadas pela graça de Deus. Você percebe que com a salvação, vários atributos de Deus ficam visíveis. E nós podemos amar o nosso Deus e nos humilharmos diante dele, entendendo que Deus é misericordioso, que ele coloca o coração na nossa imperfeição, na nossa miséria, no nosso caráter podre que nós antes tínhamos quando éramos dominados pelo pecado. Tudo isso revela que Deus é bom, tudo isso revela que Deus nos ama. Será que essa certeza no nosso coração já não pode transformar nossa vida hoje? Será que você, olhando para essa mensagem revelada, você não consegue olhar para essa salvação de Deus e entender que tudo aquilo que nós estamos passando hoje, sabe, não está acima dos propósitos de Deus, mas que Deus tem todo um propósito de fazer com que tudo coopere para o nosso bem, porque aquele que nos salva do inferno, do perecimento eterno, da sua própria ira, é também poderoso para completar essa obra que ele começou no nosso coração hoje e nos aperfeiçoar hoje. Será que olhando para o amor, para a misericórdia, para a graça desse Deus, será que a nossa vida vai continuar sendo do mesmo jeito como sempre foi? Ou será que olhando para Cristo, olhando para esse amor de Deus, a gente não faça perguntas ao nosso coração hoje? E a gente perceba que esse Deus que nos ama, sendo rico em misericórdia e nos salva, ele já não confirme no nosso coração essa esperança de graça, colocando os nossos olhos na vida eterna com Deus. E em terceiro lugar, a gente entende com isso que a salvação, ela sempre aponta para quem Deus é e para o que Deus faz. Nos fala da graça de Deus. E no verso 8, o apóstolo Paulo diz, portanto, ou porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vocês, sim, porque é pela graça que vocês são salvos. É dom de Deus, sim, porque a graça é um atributo de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Claro, porque a salvação é pela graça de Deus. Ninguém merece ser salvo, né? O processo da salvação é pela graça e não por qualquer merecimento. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu sou crente em Jesus por causa disso aqui. Em Jesus Cristo, tendo essa certeza no coração, eu consigo crer em Deus e sentir segurança e confiar nos propósitos eternos de Deus, entendendo que nada do que eu posso fazer vai aumentar o amor desse Deus, e eu não tenho necessidade de ficar procurando fazer boas obras para que eu seja salvo. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar que essa lógica é invertida. Nós primeiro somos salvos por Deus para depois praticarmos boas obras na nossa vida, né? Ninguém vai entrar no céu batendo no seu peito e dizendo: eu fiz esforço para estar aqui, eu mereço estar aqui porque na minha vida eu fiz coisas boas. Não! A nossa salvação aponta sempre para a glória de Deus, para o que Ele fez na cruz, para os méritos de Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Ninguém pode dizer que se esforçou muito para entrar no céu, porque esse esforço já foi feito por Cristo. E é mediante a fé em Jesus e não por obras. As obras do homem são insuficientes para salvá-lo, não é isso? E o apóstolo Paulo vai dizer que essas obras são insuficientes diante da graça de Deus, mas também elas são preparadas pelo nosso Deus. Olha o versículo 10, o que diz: pois nós somos feitura dele, nós somos criações de Deus, somos criados em Jesus Cristo para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, tudo de bom que nós produzimos na nossa vida, o fato de nós sermos honestos nas nossas relações, o fato de nós sermos bons esposos, boas esposas, pessoas que vivem um jeito de ser acima da reprovação, tudo isso na nossa vida tem que ser entendido como consequências da salvação, como formas de nós glorificarmos a Deus pelo que Ele já fez em nós, e não uma busca para termos aceitação por parte de Deus. Isso é a salvação, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, em nenhum outro nome. E o que se requer do nosso coração é que a gente deixe de lado os nossos orgulhos, nossos falsos sentimentos de que nós somos pessoas boas, e a gente se humilhe diante do Senhor. A gente se arrependa e se converta dos nossos pecados. E essas são as aplicações que a gente faz desse texto áureo das Sagradas Escrituras que fala da salvação de Deus. Ele nos mostra que a nossa natureza é caída. O homem é pecador por natureza, sendo um verdadeiro criminoso contra Deus. Para que a gente entenda o que é salvação, nós temos que entender do que nós somos salvos. Do que eu e você somos salvos? Da morte, do pecado, do inferno, da ira de Deus. E por que somos salvos? Porque somos, por natureza, pecadores. Ou seja, meus irmãos, se alguém se acha bom o suficiente na sua vida moral ou espiritual, se alguém se acha que chegou aos níveis mais elevados da espiritualidade, essa pessoa está completamente perdida e precisa repensar a sua vida. A obra da salvação exige que a gente se examine
para que a gente verifique se nós estamos na fé em Cristo e para que haja arrependimento genuíno no nosso ser, e sem isso não há conversão possível que se chegue na vida. É entender também que essa salvação é imerecida. Nós não merecemos, porque é fruto de um Deus que nos ama, sendo misericordioso e gracioso, apesar de quem nós somos. Isso é confortador, porque nós jamais vamos entender esse amor de Deus na sua plenitude. Nós jamais vamos conseguir entender por que Deus nos escolheu, porque Deus quis nos amar, porque Deus desejou nos amar, mas o que eu e você podemos e devemos fazer diante disso é dar graças a Deus todos os dias por essa tão grande salvação, sem arrogância, sem prepotência, sem a gente ficar se achando muito crente ou muito espiritual, mas antes a gente se humilhar diante do nosso Deus, porque nós não somos dignos de nenhum favor dos céus, muito menos da salvação em Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz tem que ser suficiente para que a gente esteja motivado a andar com Ele e a servir e a adorar somente a Jesus Cristo, nosso Senhor. E a gente também entende, diante disso tudo, que as coisas boas que nós fazemos não justificam quem nós somos. Esse é um erro terrível. Essa é uma armadilha mortal do inimigo. É a gente achar que por conta das práticas de coisas boas, de caridade, de muitas coisas que nós somos, por causa de talentos e habilidades que nós temos e usamos para servir ao Senhor, que isso vai de fato nos tornar justos e limpos na sua presença. Bobagem. Nada mais satânico, nada mais demoníaco. Eu e você precisamos, entendendo o que é a salvação, olhar para Cristo e depender tão somente da graça de Cristo para a nossa salvação. E buscarmos em tudo que nós fazemos a glorificação de Deus. Porque Ele nos salvou, não para que a gente vivesse parado, estatelado, num marasmo espiritual terrível, mas para que hoje a gente se levante e desenvolva essa salvação e pratique boas obras, com aquele amor sincero e agradecido, dizendo: Senhor, eu te louvo, porque apesar de quem eu sou, o Senhor me amou e o Senhor enviou Cristo Jesus para morrer pelos meus pecados e para me dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a graça de Cristo hoje e a salvação do Senhor chegue hoje na sua casa. Chegue hoje com a certeza no coração da sua vida e também de todos aqueles que nos ouvem, para que a gente se volte para Cristo e a gente dependa apenas do amor de Deus e da graça desse Deus maravilhoso. Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar então? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por tudo isso e vamos entregar a Ele as nossas vidas. Feche seus olhos. Deus bendito, é a Tua graça que nos basta, Senhor. A Tua graça, ó Deus, é melhor do que a nossa vida, Senhor. A nossa vida, Senhor, por melhor que seja, não se compara a essa Tua graça maravilhosa, Senhor. Nós podemos perder tudo neste mundo. Nós podemos perder tudo que nós amamos, inclusive, ó Deus, mas se nós tivermos a Tua graça, Senhor, no nosso coração, e nós enxergarmos a Jesus na nossa vida, nós temos tudo o que precisamos, Senhor. Ó Deus, muitas vezes o cansaço, Senhor, a luta, os dilemas, os problemas, Senhor, tentam nos tirar dessas certezas, mas em nome de Jesus, Senhor, e olhando para a Tua palavra, é que nós encontramos alívio para o nosso ser, encontramos a certeza de que o Senhor nos ama, Senhor. Quão maravilhoso, Senhor, é perceber que apesar de quem nós somos, o Senhor nos ama, o Senhor entregou o seu Filho para morrer numa cruz por nós, Senhor. Apesar de pecadores
e terrivelmente errados que nós éramos na nossa vida, Senhor. Mas Tu sabes muito bem, Senhor, que ainda há pecados no nosso ser, ainda há resquícios de malignidade na nossa natureza caída, Senhor, que faz com que a gente tantas vezes se desvie, tantas vezes erre, tantas vezes, Senhor, se preocupe com coisas banais, Senhor. Mas que em Jesus Cristo, nosso Senhor, a gente hoje seja renovado, ó Deus. A gente encontre a Tua graça, Senhor. A gente entenda e contemple esse Teu maravilhoso amor por nós, ó Deus. Nós não somos dignos de nada, ó Deus. Nós não somos merecedores de nada, mas como é bom perceber que essa Tua graça nos alcançou. Ó Deus, se alguém aqui nesta noite que se encontra aflito, preocupado ou indeciso, Senhor, quanto a dar um passo na Tua direção, que essas barreiras espirituais caiam por terra em nome de Jesus, Senhor, para que haja transformação, haja conversão, haja, ó Deus, proximidade contigo na vida, ó Deus, e que assim sendo, a gente viva de uma forma que Te agrade, Senhor, que Te glorifique acima de tudo e que Jesus seja o centro do nosso ser e do nosso coração. Além disso, meu Deus, nós Te entregamos as famílias aqui representadas, a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos e daqueles que vão nos ouvir ainda nessa transmissão, ó Deus, pedindo sempre que a Tua mão de poder se estenda e alcance essas vidas e transforme o que precisa ser transformado, Senhor, e mude o que precisa ser mudado, Senhor, para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento genuíno em fé salvadora apenas em Jesus Cristo, Senhor. Nos dá forças, ó Deus, nos dá a Tua paz e a Tua graça para viver, ó Deus, a cada dia, caminhando para a vida eterna, com a esperança da Tua salvação estampada no nosso peito, Senhor, mas também no nosso sorriso, nos nossos olhos, Senhor, e em cada palavra que nós professarmos na nossa vida, que haja o toque maravilhoso da Tua graça em Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que nós pedimos, ó Deus, e Te agradecemos, entregando a Ti a nossa semana, a nossa vida e o nosso futuro, que está nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Meus irmãos queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quão maravilhoso é a gente perceber a salvação de Deus, não é isso? Que hoje você possa agradecer na sua oração antes de dormir: Senhor, muito obrigado, porque apesar de criminoso que eu fui, e apesar dos erros que eu tenho, o Senhor me ama e me dá a sua salvação. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Compartilhe este vídeo, compartilhe a mensagem da salvação para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus entes queridos. E que Deus te dê uma semana abençoada, repleta da graça do nosso Deus, das bênçãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esteja conosco na próxima quarta-feira em mais um estudo bíblico. Como você sabe, nós estamos fazendo agora de forma gravada, para que você tenha acesso amplo e estude a palavra de Deus, e nós não cessamos de orar pelas suas vidas. Mande seus pedidos de oração para nós e tudo o que os irmãos quiserem, desejarem orar conosco. Aqui é um espaço aberto para acolher você, para estarmos juntos com você, caminhando com a sua vida. Que Deus te abençoe, meus irmãos do Instagram, que Deus abençoe os queridos do Facebook, fique na paz e que Deus te guarde e te proteja sempre em Jesus Cristo.